Olá, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Samara, sou trabalhadora do Centro Espírita Alvorecer e hoje fui convidada para conversar um pouquinho com vocês. O assunto que a gente vai falar é a necessidade da reencarnação. Mas antes da gente entrar no tema, eu convido vocês a fecharem os olhos e elevar o pensamento a Deus. Vamos fazer uma prece? Deus nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui. Mais um dia, Senhor, reunidos em Teu nome. Muito obrigada pela oportunidade de conhecer essa doutrina bendita que nos esclarece. Senhor, que nesse momento de transição, o Senhor derrame sua misericórdia sobre toda a humanidade terrestre. Que teu amor possa envolver todo o nosso planeta. Que a tua paz, Senhor, seja espalhada em cada cantinho da terra. E que a sua luz ilumine todos nós, encarnados e desencarnados. Em teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome da espiritualidade bendita que nos assiste, nós iniciamos o nosso encontro com o nosso muito obrigada. Graças a Deus. Bem, necessidade da reencarnação. Para os espíritas, isso já é bem claro, né? Para quem já estuda o espiritismo há algum tempo. Mas é sempre bom a gente reforçar um pouquinho. E também a gente tem que pensar que as mídias virtuais, né, as redes sociais, estão levando os conhecimentos espíritas para muitas pessoas. E assim também como tem aquelas pessoas que estão iniciando na doutrina espírita. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância da reencarnação, que está lá no capítulo 4, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é o capítulo 4. Mas nós não vamos falar sobre o capítulo 4 inteiro. É um capítulo que vale muito a pena ser estudado, porque ele traz vários ensinamentos assim maravilhosos para a gente. A gente vai falar só sobre os itens 25 e 26, que finalizam o capítulo. Muitas pessoas têm dificuldades de entender a reencarnação, a necessidade da reencarnação. Tem muitas pessoas que têm dificuldades de aceitar a reencarnação. Inclusive, eu já escutei uma pessoa falando assim: eu gosto muito da doutrina espírita, mas eu não consigo aceitar a reencarnação. Deus não seria tão ruim a ponto de fazer a gente voltar novamente nesse mundo. Demonstra alguma falta de conhecimento, né? Porque esse pensamento é justamente o contrário. Se a gente não acreditar na reencarnação, é que a gente pode achar que Deus é cruel. E aí a gente vai explicar por quê, né? Acreditando numa única existência, como que a gente explicaria, entenderia as diferenças que existem das pessoas, das condições das pessoas no nosso mundo. Todos os tipos de diferença, né? Diferença física, diferença intelectual, diferença econômica. Como que a gente explica nascer num país e não no outro, num país mais rico, num país mais pobre, num país mais religioso, num país menos religioso? As oportunidades são diferentes nesses países. Então, como que a gente vai explicar essas diferenças se a gente acreditar em uma só encarnação? Outra coisa que eu penso é que pode ser também um pouquinho de orgulho, né? Porque se nós estamos encarnados nesse mundo de provas e expiações, é sinal que a nossa condição evolutiva é essa. É parecida com a de todo mundo que encarna aqui.
a não ser que nós sejamos missionários. E os missionários não reclamam, não. Então, se a gente tem algum tipo de queixa, é sinal que a gente não é missionário, não. Mas nós somos aqueles que precisamos desse planeta, nesse estado evolutivo, de provas e expiações, passando para a regeneração, numa transição enlouquecedora por vezes. Olha, eu reclamando, não sou uma missionária. Então, a gente precisa estar aqui, a gente precisa compreender, né? Não adianta a gente querer estar num lugar melhor, a gente tem que merecer. É claro, a gente começa querendo estar num lugar melhor, mas que essa vontade seja o início para que a gente batalhe por isso, né? Para que a gente escolha que a gente faça as nossas escolhas de acordo com essa vontade, para que assim a gente possa merecer estar num lugar melhor. Outra coisa que as pessoas têm muita dúvida é assim: como que eu vou consertar as coisas erradas que eu fiz numa encarnação se nessa encarnação eu não lembro o que eu fiz? Vamos ver por que é importante o esquecimento? Nós, os espíritos, nós desenvolvemos virtudes. Essas virtudes, quando são desenvolvidas, elas não diminuem nem desaparecem mais. O nosso aprendizado é um aprendizado das virtudes, é adquirir essas virtudes. Nós vamos aprender coisas pontuais, mas essas coisas pontuais servem para que a gente desenvolva virtudes. Quando a gente reencarna, a gente esquece tudo aquilo que a gente passou, mas as virtudes desenvolvidas continuam com a gente. Então, qualquer situação que eu venha passar, se eu tenho aquela virtude desenvolvida, eu vou utilizá-la para passar por aquela situação. Entendeu? Então, eu venho numa encarnação e eu tenho facilidade de acesso à formação escolar. Essa formação escolar me deu a oportunidade de desenvolver em mim a amizade, o sentimento de fraternidade. Desenvolvi a fraternidade. Numa outra encarnação, eu venho sem a oportunidade de frequentar a escola, mas com a minha fraternidade desenvolvida. Então, eu vou lidar numa sociedade que não tem a escola, mas com os meus companheiros, com os meus familiares, eu vou ser fraterna, porque eu desenvolvi a fraternidade, utilizando numa encarnação passada a oportunidade de estar numa escola. Então, o que eu desenvolvo intelectualmente, o que eu desenvolvo moralmente, isso eu vou levar comigo. E eu esqueço por quê? Eu esqueço porque aquele aprendizado pontual foi para aquela encarnação específica. Eu não posso ficar lembrando que eu fui daquele colégio, que eu tive aquela família, porque isso vai perturbar o andamento da minha evolução. Às vezes, se você pensar, tem coisas que você fez no passado dessa encarnação que te faz mal lembrar. Nós nos desequilibramos, nos envergonhamos, nos irritamos apenas com a lembrança de coisas que aconteceram de fatos dessa própria encarnação. Você imagina se a gente consegue lembrar de encarnações passadas. Ia ser muito mais difícil para a gente. E também tem um ponto de vista muito interessante. A gente vem para uma prova. A gente encarna para uma prova. A gente não provaria nada se a gente viesse sabendo as questões, não é verdade? A gente precisa saber as respostas. Se a gente souber as respostas, qualquer questão é bem-vinda, né? Então, a gente precisa pensar nisso. A gente vai encarnar para aprender.
desenvolver intelecto e moral. Quando a gente fala em desenvolver o intelecto, muitas vezes a gente confunde com formação acadêmica. Não, não, não. Não tem nada a ver. Quem tem um intelecto mais desenvolvido vai tirar mais de letra a formação acadêmica, mas porque ele já tem a parte intelectual desenvolvida. Tá? Então, a parte intelectual é a parte da compreensão, é a parte de saber aprender. Isso é o intelectual. A formação acadêmica é algo que é da sociedade e que em cada sociedade, inclusive, é vista de uma maneira. Algumas sociedades, aqui mesmo na Terra, nesse momento, valorizam mais. Tem sociedades que valorizam muito o professor, tem sociedades que valorizam menos. Então, a gente precisa saber que essa escolaridade, essa formação acadêmica, ela é social. O desenvolvimento intelectual é espiritual. No item 25, Allan Kardec pergunta se a reencarnação é um castigo para aqueles que são maus, que são espíritos culpados. É um pensamento que a gente encontra bastante hoje em dia ainda, né? E que já é um passo à frente, porque pelo menos está refletindo sobre a existência da reencarnação. A reencarnação serve como um castigo, mas existe. Então, não é a verdade, mas já é um passo à frente daqueles que não admitem a reencarnação. É uma maneira equivocada de ver. E vocês sabiam que tem crenças no mundo, principalmente no Oriente, que existem rituais que te livram da necessidade da reencarnação? Bom, é um entendimento equivocado, né? Mas, como eu disse, já é um passinho à frente. Veja bem, se a gente perguntar aqui, para todos nós, se nós queremos reencarnar de novo nesse planeta. Bom, os espíritas vão dizer que sim, porque em época de transição a gente sabe que algumas pessoas terão que deixar esse planeta, ser encaminhado para um outro planeta, se não estiver conseguindo acompanhar a evolução da Terra. Mas isso é outra história. Vamos aqui falar de todos nós. Então, vão ter espíritos que vão falar que sim, que querem reencarnar na Terra. Existem dois tipos de espíritos que dizem sim com muita tranquilidade. Um grupo são daqueles espíritos que já sabem que estão na evolução, acompanhando a evolução da sociedade, da humanidade terrestre. Então, sabe que aqui, nesse planeta, vai ter oportunidades de aprendizado adequado à sua moral, ao seu intelectual. Então, eles sabem da utilidade de um planeta de provas e expiações caminhando para um planeta de regeneração. E tem também aqueles espíritos que já são evoluídos, que encarnam de vez em quando para ajudar a humanidade terrestre. Eles ficam felizes em encarnar em qualquer lugar, porque eles vêm em missão. Eles já não sofrem tanto os nossos sofrimentos pequenos, né? Os nossos sofrimentos do dia a dia, né? Não sofrem mais com sentimentos como egoísmo, vaidade, ganância. Isso porque são esses sentimentos que nos trazem sofrimento. Eles não têm mais esse tipo de sofrimento. Então, são dois grupos de pessoas que vêm felizes, né? E que vão felizes encarnar em qualquer mundo, porque sabe que vão contribuir e contribuindo, eles vão evoluir ainda mais. Mas vamos ver o que São Luís nos diz sobre isso. São Luís nos diz
que a reencarnação ela é útil para todos nós. Ela é necessária e útil para todos nós. Por quê? É através da ação na matéria que nós vamos cumprir os desígnios de Deus, nosso Pai Criador. É através da utilização, né, desse corpo físico, agindo na matéria, que eu vou aprender várias coisas e que eu vou desenvolver várias virtudes. Ah, Samara, eu só aprendo quando eu estou encarnado? Quando eu estou reencarnado? Não. No plano espiritual, nós também evoluímos. Mas aonde que nós provamos? Nós provamos na encarnação. Justamente por causa do véu do esquecimento. Nós precisamos provar o desenvolvimento de virtudes, não é? Então, nós viemos provar durante a reencarnação. Então, durante a nossa encarnação, durante as nossas atividades no corpo físico, agindo no mundo material, nós provamos o nosso desenvolvimento e também nos desenvolvemos ainda mais, lidando em sociedade. Tanto é que uma das leis morais, né, das leis divinas, que está lá no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, é a lei de sociedade. É a lei que diz que nós evoluímos mais rapidamente quando estamos em contato em sociedade. Precisamos lidar um com o outro para desenvolver sentimentos como fraternidade, tolerância, não é verdade? Então, a reencarnação é útil e benéfica para todos nós. Deus é soberanamente justo e bom e demonstra toda a sua misericórdia nos dando oportunidades de reencarnação. E eu posso provar. Eu não, a doutrina espírita. A doutrina espírita pode provar. Uma encarnação só seria o início. Deus criou a gente ali quando a gente nasce. Início diferente para cada um de nós. Termina com a morte do corpo físico, final diferente para cada um de nós. Então Deus, nessa visão da encarnação única, é parcial. Porque se eu nasço com menos condições, eu tenho que lutar mais para ser melhor, para me desenvolver. É claro que eu vou olhar para o lado e vou ver, mas ele nasceu com mais condições. Então, isso dá aso a uma revolta. Eu não entendo por que Deus me escolheu para uma vida tão difícil, enquanto o outro tem uma vida tão tranquila. E muitas vezes, o que tem a vida tão tranquila nem sabe aproveitar, nem sabe utilizar direito as oportunidades que tem. Tá vendo? Como é que a reencarnação nos ajuda a ter o entendimento de um Deus só amor, soberanamente justo, soberanamente bom. Porque as explicações que a gente tem para a encarnação única são explicações que a mim não conseguem responder, não conseguem satisfazer. Ah, Deus fez assim porque quis, para mostrar que pode. Deus fez assim a pessoa com a vida tão difícil que é para você olhar para aquela pessoa e não querer uma vida daquela. São explicações que não são justas. São explicações de um mundo onde Deus não é um Deus justo, não é um Deus bom, não é um Deus que ama a sua criação. Deus nos fez no mesmo início e nos deu o mesmo final, o mesmo objetivo final. Aqui no meio são as nossas escolhas durante as nossas experiências encarnatórias. Felizes, nem tão felizes assim,
Sempre com a oportunidade de aprendizado? Sim, sempre. E sempre chegando ao final, que é a perfeição? Sim, sempre chegando ao final, que é a perfeição. Porque é uma lei natural, que é a lei do progresso. Então, aqui está a justiça e a bondade de Deus. A justiça, mesmo início, mesmo fim. A bondade, inúmeras oportunidades de aprendizado, inúmeras oportunidades de desenvolvimento, quantas forem necessárias. Num mesmo mundo, pode ser, em vários, pode ser também. Mas nunca nos faltará a oportunidade que a gente necessite para desenvolvimento. No item 26 é uma nota de Allan Kardec. E ele faz uma comparação entre as encarnações e a vida escolar. E ele fala uma coisa muito interessante. Não é punição você ter que aprender as coisas. Punição é você ter que fazer as lições repetidamente. São escolhas. Se eu escolho aprender, eu vou seguindo adiante. Se eu não desenvolvo o que eu tenho que desenvolver, se eu escolho não fazer esse desenvolvimento, eu tenho que voltar e fazer novamente. Por quê? Porque a classe foi e eu fiquei. A classe escolheu seguir, a humanidade escolheu seguir, eu escolhi ficar. E sim, é uma questão de escolha. É uma questão de onde a gente põe a nossa vontade, a nossa força. Porque se eu quero alguma coisa, eu consigo. Só que muitas vezes nós gastamos essa força com coisas efêmeras. Então eu quero muito, vamos colocar aqui, eu quero muito fazer uma festa de 15 anos para minha filha. Eu tenho uma filha, eu quero fazer uma festa de 15 anos. 5 anos antes, quer dizer, com a criança com 10 anos eu já começo a economizar para ter como fazer essa festa de 15 anos. Olha a vontade. Então eu tenho que fazer isso com o desenvolvimento do meu intelectual e do meu moral. Eu tenho que fazer isso. Daqui a 1 ano eu quero ser menos egoísta. E eu já vou, a partir daquele momento que eu decidi, elaborando o meu pensamento, né? Vou educando os meus sentimentos, vou vigiando as minhas emoções. Com essa vontade. É vontade, é escolha. Ah, então você está falando que é fácil? Eu falei que é vontade e que é escolha. Eu não falei que é facilidade. É claro que é uma luta, gente. É uma luta perene, é uma luta diária. Eu só estou falando que se a gente tiver vontade, a gente consegue. A gente tem que aprender a direcionar a nossa vontade, a nossa força. Não fica você pensando assim, ela está falando, ela já faz? Não. Eu estou falando porque a doutrina espírita fala. Eu estou aqui falando para todos nós. Primeiro que ouve são os meus ouvidos. Os primeiros que ouvem aqui, são os meus ouvidos. A doutrina espírita fala isso. Fala para mim e fala para vocês. Que a vontade é o mais importante. Quando a gente ouve que a gente não precisa se esforçar muito, é isso, a gente não precisa de nada extra a gente. Nada de fora da gente. A gente precisa só da gente para se melhorar, para fazer as escolhas melhores durante as nossas encarnações. Né? Então a gente precisa ter essa responsabilidade. Sim, colocou toda a responsabilidade em nós. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade da nossa melhoria é nossa. Não podemos colocar essa responsabilidade nas mãos de ninguém. Nem de políticos, nem de líderes religiosos, nem de pai, nem de mãe.
essa responsabilidade é nossa. Não precisa ser uma responsabilidade pesada, que responsabilidade. Mas eu tenho que saber que as minhas escolhas são de minha responsabilidade. A velocidade que eu vou entre o início da minha caminhada e a perfeição, essa velocidade é minha escolha. E cada encarnação é um passo, é um degrau que eu tenho a oportunidade de subir. Vou subir? Depende das minhas escolhas. Bom, gente, e para terminar, eu vou falar um pouquinho da importância da crença na reencarnação, da importância da reencarnação para os laços de família. Você imagina se nós tivéssemos essa família só aqui durante essa encarnação? E que depois nós não fôssemos mais nos ver. Os laços de família que se constroem aqui durante a vida física não teriam mais importância do que esse período? A crença nas reencarnações, elas fortalecem esses laços, porque nós sabemos que os grupos reencarnam se reconhecendo. Os grupos reencarnam juntos. Nós temos uma família consanguínea ou não, pode não ser consanguínea, que vivenciamos nessa encarnação. Temos uma família maior no plano espiritual. Esse conjunto de pessoas, eles reencarnam e se reencontram e se reconhecem, e esses laços vão cada vez mais se apertando. Então, a reencarnação é muito importante para os laços familiares. Mas eu sempre vou vir mãe do Pedro. Pedro é meu filho. Não, vai ter reencarnação que eu vou ser tia, filha, prima, amiga. Mas aquela família espiritual está sempre em contato e sempre crescendo. O nosso objetivo é ter um sentimento de amor e fraternidade por toda a humanidade. E isso não se faz em uma encarnação só. Estudem a doutrina espírita, sem preconceito. Se possível, em grupo, num grupo sério. Porque traz conhecimentos maravilhosos para que a gente possa suportar com tranquilidade, com equilíbrio, esses momentos de transição que nós estamos passando. E entender a reencarnação é muito importante, é uma base sólida para que a gente se mantenha em equilíbrio e passe por esse período de transição de maneira colaborativa, colaborando como cristãos, colaborando para o bem, mantendo o equilíbrio, ajudando as pessoas a manter-se em equilíbrio também, tá? Então eu sugiro que para quem ainda não estuda, que passe a estudar, tá bom? Nós chegamos ao final do nosso encontro. Eu agradeço demais a companhia de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Convido novamente vocês a fecharem os olhos para a gente dizer uma prece. Deus nosso Pai, muito obrigada por esses momentos que aqui passamos. Muito obrigada por permitir que os nossos mentores estejam aqui junto conosco. Nos abençoe, Senhor. Permita que os nossos mentores nos acompanhem. Abençoa toda a humanidade e seus ceareiros de luz possam socorrer, nesse momento, aqueles que mais sofrem, Senhor. E que a tua permissão, a permissão de Jesus, a permissão da espiritualidade bendita que nos assiste, nós encerramos o nosso encontro com o nosso muito obrigada. Assim seja, graças a Deus. Uma boa noite para todo mundo.